Oi, oi. Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre a relação que relacionamentos têm com dinheiro. Quando a gente vai entender um arquétipo, uma deusa, um deus, um planeta do zodíaco, a gente precisa entender de onde ele vem. O que eu quero dizer? Quais os signos do qual aquele planeta rege? No caso de Vênus, ele rege Libra e Touro, do qual a gente já falou. Então, para poder a gente integrar Vênus por completo, a gente precisa considerar os relacionamentos e as finanças. E os dois estão ligados um com o outro. Vamos entender melhor. Quando a gente estuda Touro, a gente entende que representa a etapa onde a gente vai reconhecer os nossos talentos, os nossos valores, aquilo que para a gente é importante, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos agrega valor. Então, cada pessoa tem algumas características, algumas questões que para ela é de suma importância, que aquilo é valoroso para ela. Então, a nossa primeira etapa de desenvolvimento de Vênus é o reconhecimento do que você gosta. Simples. Depois a gente precisa entender que, à medida que a gente avança e começa a lidar com outros seres humanos, a gente vai lidar com outros universos, com outras pessoas, e essas outras pessoas quase sempre serão diferentes da gente. E aí é o momento onde a gente vai ver se temos abertura ou não para lidar com o diferente. E aí a gente desenvolve Libra. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Suponhamos que você tem o seu alto valor, o seu amor próprio, você sabe o que você gosta, você sabe o que te dá prazer, você se reconhece como uma pessoa íntegra, mas você tem abertura para poder lidar com outros valores diferentes dos seus, com outras pessoas que consideram outros pontos de vista e outras questões humanas como mais valiosas do que as suas. Isso é a parte Libra e essa é a parte Touro. Então não adianta apenas você ter o alto valor e saber quais questões te dão prazer e quais as coisas que você quer para sua vida se você não tem abertura para trocar. O dinheiro e os relacionamentos ficam bloqueados com isso. Da mesma forma, se você tem abertura para poder lidar com outras pessoas, se você aceita outros pontos de vista, se você tem esse movimento de se relacionar naturalmente, mas se você não tem alto valor, você não sabe o que você gosta, você não sabe limitar o seu espaço, você também pode ter problemas com relacionamento e com dinheiro. Então, assim, muita abertura e ceder demais nos relacionamentos é um sinal de que você não tem os seus próprios valores bem delimitados. Querendo falar mais do que eu. Claro que não é tão simples, porque para poder você resolver essas situações, essas áreas da sua vida, precisa de tempo. Se é que elas precisam ser resolvidas, eu estou trazendo essa hipótese aqui. Então, por exemplo, você sabe quem você é, você tem os seus valores, mas você não tem abertura, e aí você atrai dinheiro para sua vida. Às vezes o dinheiro pode não ser suficiente, ou ele não pode te trazer a segurança que você gostaria. Então, assim, ainda vai ter problema mesmo com o dinheiro na mão. Da mesma forma, os relacionamentos. Se você não tem essas duas áreas bem resolvidas, os relacionamentos podem ser insatisfatórios ou pessoas que você não gostaria de se manter perto, ou até mesmo eles podem nem acontecer na sua vida. Eles ficam bloqueados. Se o relacionamento está bloqueado, você precisa observar o seu alto valor e fazer uma reforma para poder você observar quais são os seus valores e ter abertura para se relacionar. Lembrando que os seus valores não são os únicos, mas eles devem ser mantidos e cuidados por você mesmo, porque dessa forma você está alimentando o lado touro de Vênus. Se você se abre para poder conhecer outras pessoas e entender outras pessoas na sua vida, você está abrindo para o lado Libra de Vênus. E quando a gente fala de outras pessoas que são atraídas até você, a gente precisa entender que durante determinado período e parte da nossa evolução, o outro que nos é atraído é o outro necessário para a nossa evolução.
não necessariamente o outro que a gente gostaria do nosso lado. Por exemplo, se você é uma pessoa mais fria, você atrai uma pessoa mais emocional, porque a partir do convívio você aprende a se equilibrar. Se você se incomoda com essa pessoa muito emocionada, é porque de alguma forma você precisa integrar um pouco do elemento água na sua vida. Se você é uma pessoa mais emocional e atrai uma pessoa muito fria, muito seca, você precisa desenvolver um pouco desse elemento terra, dessa frieza também na sua vida. Se você é uma pessoa que tem muita raiva e é muito explosiva, você atrai uma pessoa calma, você precisa equilibrar. Se você é uma pessoa muito calma e atrai uma pessoa muito raivosa, equilibrar. Então o outro vai aparecendo. Qual característica nele que te incomoda ou que te traz admiração que você precisa reconhecer em você mesmo também. E tudo isso faz com que a gente desenvolva Vênus dentro da gente para poder chegar num ponto de pelo menos ter um pouco de satisfação material e relacional. Sobre a regência de Libra, Vênus representa a arte da convivência. E ela é uma construção. Para alguns ela é natural, para outros ela deve ser construída. Por exemplo, para poder você liderar pessoas, para poder você ser ouvido por outras pessoas, você também tem que considerar o outro lado. Você também tem que considerar qual é a visão, qual é a ideia dessas outras pessoas, porque assim você mostra que tem carisma e capacidade real de ser um líder para eles, por exemplo. E dentro desse carisma você também precisa ter a elegância das palavras, saber como se vestir, saber se apresentar. Tudo isso é desenvolver Libra. Nem sempre é fácil. Para uns é natural, para outros nem tanto. E ainda sobre os relacionamentos, quando a gente ouve falar da outra metade da laranja, da tampa da panela, da alma gêmea, eu diria que isso não é muito correto da gente buscar. É como se você fosse um meio e a outra pessoa outro meio. Você seria a cabeça e os dois braços, a outra pessoa seria as pernas e os pés. Vênus olharia para você e diria: nossa, que coisa linda, né? Você acha mesmo que vai dar certo isso? Então, para poder você realmente atrair um outro que seria complementar de verdade para sua vida, você se torna inteiro primeiro. Até você se tornar inteiro, você vai atrair outros para sua vida para poder você se tornar inteiro através e a partir do convívio com questões e características que muitas vezes você não gostaria de ter ao seu redor. Mas no caminho da humanização, para poder a gente ter realmente uma capacidade de se relacionar com o ser humano que é multidiversificado, a gente vai precisar lidar muitas vezes com características e com pessoas que a gente gostaria de evitar. Mas isso é a arte da convivência que a gente aprende com Libra. O casamento, por exemplo, se ele é mantido por muito tempo apenas para poder manter a família feliz ou a sociedade feliz, para ter aquela aparência, você muitas vezes vai estar indo contra o seu sentido evolutivo pessoal. Porque você está vivendo de aparência, olha que coisa complicada, né? E aí é muito fácil a gente ver casamentos de fachada por aí. Não que os casamentos devam ser abolidos. Nós temos a deusa Hera, por exemplo, como protetora dos casamentos. Então ele tem a necessidade de existir também para a nossa sociedade não ser completamente individualista. Porém, se você vive muito num teatro, você desonra a sua própria vida. É como se o sagrado te olhasse e lamentasse o que você tem feito com a sua vida. Nem tudo deve ser destruído, mas às vezes uma reformulação é muito necessária. Libra também rege o nosso estilo pessoal. Se a gente está falando também de amor próprio aqui, de alto valor, você deve saber o que fica bom em você ou não, na questão da aparência mesmo. Ou você vai permitir que a sua mãe, a sua amiga, a sua esposa te vista. A outra Vênus lá fora vai te vestir? Você imagina se isso é aceitável? Mesmo você sendo homem, você tem que saber o que fica bem em você. A não ser que você vai deixar alguém te moldar. E Vênus não aceitaria esse tipo de coisa. Eu trouxe alguns outros... Mas eu vou te falar, viu?
Eu trouxe alguns outros exemplos aqui para poder a gente ilustrar mais uma vez. Eu trouxe alguns outros exemplos aqui para poder a gente ilustrar mais ainda. Por exemplo, a Mulher Maravilha é uma mulher Marte, não uma mulher Vênus. Ela é a guerreira que luta por si mesma. E aí na história ela atrai um parceiro, do qual seria o Libra. Por que eu estou falando sobre isso? Porque não necessariamente tem que ser o homem Áries, Marte, ou a mulher Libra, Vênus. Como na história do Tarzan, por exemplo, o Tarzan é o Áries, bruto, a Jane é o Libra, refinado, e aí o convívio deles traz o equilíbrio e por aí vai. Existe um filme chamado Como Se Fosse a Primeira Vez, ele é até conhecido, onde, resumidamente, a moça perde a memória toda manhã e o namorado dela precisa reconquistá-la todos os dias. Nesse filme, por exemplo, ele aparece como um homem Vênus, um homem Libra, do qual ele está ali pelo romance, pelo amor, pela conquista. Se ele fosse um homem Áries, Marte, por exemplo, ele não ia ter paciência para isso, e ele ia sair para conquista. Não ia ficar com aquela pessoa que, enfim, precisa ser reconquistada todo dia, precisa de todo um empenho para poder você manter um relacionamento. Então eu acho que ficou claro também a questão do dinheiro e dos relacionamentos, e é claro que simplesmente entender isso não vai resolver as coisas do dia para a noite. É toda uma reformulação. Se você não teve um alto valor, um amor próprio até hoje, comece a construir. Se você tem dificuldade em se relacionar, comece a se abrir. Que à medida que você desenvolve essas duas áreas, você desenvolve Vênus e elas acabam tendo em algum momento uma certa estabilidade. E tendo estabilidade, o seu prazer com a vida, ele fica maior. Porque Vênus representa... É brincadeira, né? Porque uma pessoa que vive com prazer, e os relacionamentos e o dinheiro é fonte de prazer, porque é tema de Vênus, a pessoa vive melhor, a pessoa é mais agradável, a pessoa é mais otimista, mais carismática, mais elegante. Enfim, às vezes você já tem isso, mas precisa fazer uma reforma de vez em quando. E fazendo isso a gente consegue encontrar um amor próprio, uma capacidade de se entregar para uma pessoa, sendo um inteiro primeiro, claro, com muito mais facilidade. Vamos lá. Estamos finalizando o Libra já. Daria para poder continuar falando por muito tempo, mas a gente tem um limite. E é preciso seguir. Vamos dar sequência.